Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e meus irmãos, para ouvir mais este vídeo que, após ser gravado, nós estaremos postando no nosso canal. Estamos aqui no intuito de que seja a sua vida abençoada e que Deus possa lhe dar uma palavra conforme a sua necessidade nesta oportunidade. E eu quero, em poucas palavras, falar a respeito de um assunto bastante importante, que é a respeito do que vem a ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este é um assunto que às vezes tem incomodado muitas pessoas no decorrer da sua vida como cristão. Muitas pessoas têm se preocupado. E às vezes as pessoas procuram outras, fazendo a indagação, perguntando o que vem a ser blasfêmia contra o Espírito Santo, se tem perdão ou não tem perdão. E as respostas para uma única pergunta, elas têm sido de forma divergente, porque dependendo da cultura é a resposta, dependendo do conhecimento bíblico que a pessoa tem é a resposta. E às vezes o pior ainda é quando a pessoa está fechado em um círculo teológico e pensa que a teologia está acima da Bíblia Sagrada, dá a resposta conforme o seu conhecimento teológico da sua denominação. É aí que mora o perigo. E eu quero aqui, em nome de Jesus, trazer uma palavra do que vem a ser blasfêmia contra o Espírito Santo do ponto de vista bíblico. A primeira coisa que nós temos que entender para falarmos sobre esse assunto é a respeito do Espírito Santo. Estaremos dando uma rápida palavra a respeito do quem é o Espírito Santo. Primeiro ponto, o Espírito Santo ele não é uma mera influência ou uma força ativa, como muitas pessoas creem e muitas pessoas ensinam por aí. O Espírito Santo não é uma coisa ou algo ou um objeto inanimado. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, a qual possui todos os atributos da divindade. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo não é um Deus de segunda categoria, e nem tampouco um ser que foi criado por Deus em um determinado tempo. Não. O Espírito Santo, ele é coexistente com o Pai e com o Filho, e ele tem todos os atributos da divindade. No Evangelho de São João, no capítulo 16, quando o Senhor Jesus, dando as últimas instruções para os seus discípulos, ele fala a respeito do Espírito Santo. E ali ele usa pronomes pessoais referindo-se ao Espírito Santo, que é o pronome ele e aquele. Na língua grega, existe uma palavra que pode ser traduzida por ele e por aquele. É a palavra ekeinos, ou ekeinos, que é traduzido por ele. E o interessante de tudo isso é que essa palavra ekeinos, ela não pode de forma alguma se referir a objetos inanimados, somente a pessoas. E lá no Evangelho de João, capítulo 16, quando Jesus fala que ele rogaria ao Pai, que ele enviaria o Espírito Santo, no Evangelho de João, capítulo 16, capítulo 14, onde Jesus dá as instruções para o discípulo, ele usa o pronome pessoal absoluto ekeinos, referindo ao Espírito Santo como uma pessoa. Outra passagem bastante interessante nesse mesmo livro, aonde Jesus Cristo fala assim que quando eu for, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador.
Na língua original em que foi escrito a Bíblia Sagrada, a língua grega, no Novo Testamento, existem duas palavras no grego para traduzir por outro. Uma palavra é allos, que é pouca conhecida aqui no nosso mundo ocidental, e a outra palavra é a palavra héteros. Essa nós conhecemos. Então, e quando Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador, a palavra ali no original não é héteros, mas sim allos, que quer dizer outro do mesmo tipo, outro da mesma essência. E se nós cremos que Deus é uma pessoa, que Jesus é uma pessoa, Jesus rogaria ao Pai, que é uma pessoa, e ele enviaria o allos, o outro, da mesma essência, do mesmo tipo. Prova evidente essa passagem que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E para ser uma pessoa, existem alguns atributos que caracterizam uma pessoa. Esses atributos, objetos inanimados, os animais irracionais, eles não o possuem. Somente uma pessoa possui esses atributos. E esses atributos são o intelecto, a vontade e o sentimento. Se algo possui, isso caracteriza como uma pessoa. E o Espírito Santo, ele tem intelecto, ele tem vontade e ele tem sentimento. E como o intelecto faz com que o Espírito Santo fale, pense, raciocine e determine, com a sua vontade, ele faz o que quer, quando ele quer e como ele quer. O Espírito Santo tem vontade própria. O Espírito Santo não pode ser manipulado. O Espírito Santo não pode ser mandado ou determinado o que ele deve e o que ele não deve fazer. Ele tem vontade própria. E a vontade dele é soberana e ele trabalha em harmonia com o Pai, com o Filho e especialmente em consonância com as Escrituras. Ele tem vontade própria, a qual caracteriza ele como uma pessoa. O Espírito Santo, como vontade própria, ele escolhe os obreiros, ele capacita os obreiros, ele comissiona os obreiros, ele ordena o que deve se pregar e aonde deve se pregar, como pregar, e até mesmo aonde não é o momento certo de pregar, mas depois ele diz a hora de ser pregado. Tudo isso está nas Escrituras. O Espírito Santo tem vontade própria. E o do sentimento de uma pessoa. O Espírito Santo, como pessoa, ele tem sentimentos. Ele tem afeição, ele tem sensibilidade, ele ama, ele geme, ele chora e ele intercede. Tudo isso é característico de uma pessoa. Porque um animal, um objeto, uma força ativa ou algo inanimado, ele não tem esse sentimento. Fica evidente que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Agora, o que é pecar contra o Espírito Santo? Devemos entender que toda blasfêmia é pecado, mas nem todo pecado é blasfêmia. Vou repetir para ficar gravado. Toda blasfêmia é pecado, mas nem todo pecado é blasfêmia. Porque alguém pode pecar contra o Espírito Santo? Sim. Mas quando é apenas pecado e não é blasfêmia, a pessoa tem perdão. Por exemplo, existe o pecado de desprezar o Espírito Santo. Existe o pecado de tentar o Espírito Santo. Existe o pecado de mentir ao Espírito Santo. Existe o pecado de extinguir ou querer apagar a ação, o mover e o agir do Espírito Santo.
Existe também o pecado de entristecer o Espírito Santo. Todos esses pecados, às vezes, são cometidos por pessoas crentes e pessoas descrentes, mas todos esses pecados, eles têm perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. É um pecado irremediável, é um estado irreversível de condenação que a pessoa adquire. As pessoas ficam pensando da seguinte forma e podem conjecturar: mas Deus não é amor? Mas Deus não é misericórdia? O que acontece é que as pessoas aceitam limites aqui no mundo físico, nas leis que existem aqui no mundo físico, e eles pensam que com Deus também as coisas não teriam limite. Aqui na Terra as coisas têm limite, e com Deus também as coisas têm limite. E existem certos limites que Deus estabeleceu que não pode ser ultrapassado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é um limite. É um limite que não pode ser ultrapassado. Agora, o porquê? O porquê? Isso aí nós não conseguimos entender. Existem muitas conjecturas. Um diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão pelo seguinte: por causa que se alguém pecar contra o Pai, o Espírito Santo, Jesus intercede ao Pai. Se alguém pecar contra Jesus, o Espírito Santo intercede. E se alguém pecar contra o Espírito Santo, quem vai interceder? É uma afirmativa que eu não posso dizer se ela é válida. É um argumento, é um pensamento teológico e não bíblico sobre o assunto. Mas vamos lá. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos lá. O primeiro ponto. Nós vamos no livro de Isaías, no capítulo de número 61 e o versículo 1, está escrito da seguinte maneira. Livro de Isaías, capítulo 61 e o versículo 1 está escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Evangelho de Lucas, capítulo 4 e o versículo 18, diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Lucas 4, 19. E apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esses versículos que acabei de ler para vocês falam a respeito do ministério terreno de Jesus. Assim como nós nos dias de hoje só conseguimos fazer a obra de Deus no poder e na unção do Espírito Santo, com a pessoa de Jesus Cristo isso não foi diferente. No livro de Isaías, no capítulo 61 e o versículo 1, havia Jesus ali profetizando a respeito de Jesus, que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jeová, ele estaria sobre Jesus, e com a missão de pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração e proclamar liberdades aos cativos e abertura de prisão aos presos. Estava falando a respeito do ministério de Jesus. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, quando ele saiu da água, o Espírito de Deus desceu em forma corpórea de uma pomba, e o céu se abriu, e Deus disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Este é meu filho amado que só me dá prazer. E a partir daquele momento, o Senhor Jesus foi ungido e capacitado com o Espírito Santo para iniciar o seu ministério terreno. E ali começou a acontecer pregações, ensinos, curas, libertações, ressurreição de mortos e principalmente expulsão de demônios.
Isso aconteceu no ministério de Jesus. Então, todo o ministério de Jesus, ele foi feito no poder do Espírito Santo de Deus. Vale uma palavra para nós nos dias atuais. Se Jesus, como homem perfeito, o Deus encarnado, ele necessitou da unção do Espírito Santo para levar avante o seu ministério, imagine nós nos dias de hoje. Dependemos muito mais. Mas tá, ficou claro que tudo quanto Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo. Agora nós vamos aqui numa passagem de São Mateus, São Mateus capítulo 12, e o versículo 22 a 32. Nessa passagem diz o seguinte, que trouxeram um endemoniado, cego e mudo, para Jesus. E Jesus expulsou o demônio. E o resultado da expulsão do demônio foi que o cego passou a ver e o mudo voltou a falar. A multidão ficou admirada com essa doutrina, com esse acontecimento. Os fariseus invejosos que estavam ao redor de Jesus, sempre próximo de Jesus, procurando algo para lhe pegar, alguma contradição, eles falaram assim, esse aí não expulsa os demônios a não ser por Beelzebu, o príncipe dos demônios. O que os fariseus estavam afirmando para a multidão e também acusando Jesus? Que Jesus estava possuído por demônios para expulsar demônio. Quer dizer que Jesus estava possuído por o príncipe dos demônios, e o príncipe dos demônios que estava agindo na vida de Jesus estava colocando em retirada os demônios que era subordinado a Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então Jesus dá uma resposta de uma forma maestral. Todo reino dividido, ele não subsistirá. E se Satanás está dividido contra Satanás, ou se Satanás está expulsando o próprio Satanás, os próprios demônios, o reino dele não vai subsistir. Se uma casa é dividida entre si, essa casa não subsistirá. Mas se eu expulso demônios pelo poder do Espírito de Deus, ou pelo Espírito de Deus, é porque chegou até vós o reino de Deus. Aí então Jesus diz da seguinte forma, todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não receberá o perdão, nem nesse século e nem no vindouro. Nem no presente e nem no futuro receberá o perdão de Deus. Foi a resposta. Então, com essa resposta de Jesus, se torna muito claro, não adianta nós queremos fazermos rodeio ou dar interpretações teológicas e subjetivas, porque a resposta que Jesus deu foi uma resposta objetiva. Ele disse o seguinte, que quem atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás, blasfemou contra o Espírito Santo. E nos dias atuais não é diferente. Atribuir um agir, um mover, um milagre do Espírito Santo e dizer que foi Satanás ou obra de demônios, também é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o maior cuidado que nós temos que ter, se não conhecemos Bíblia, se não conhecemos Deus, se não conhecemos o Espírito Santo, se não temos o dom de discernimento, todo cuidado é pouco. Senão cairemos no risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Porque no dia de hoje, o movimento pentecostal que eu estou falando, não é movimento neopentecostal, essas bizarrices que acontecem por aí. Às vezes as pessoas falam palavras agressivas e ofensivas contra os pentecostais, chegando ao ponto de dizer que é histeria coletiva ou até mesmo possessões demoníacas. Uma palavra de aviso, muito cuidado. Se você não tem discernimento do Espírito Santo, se você não tem conhecimento de Deus, boca fechada é a melhor coisa. Prudência é a melhor coisa, pois estará correndo risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Existem excessos no meio evangélico? Sim,
combato constantemente esses excessos, mas também acredito no manifestar, no mover e no agir genuíno do Espírito Santo no meio da igreja nos dias de hoje, no século 21. Então fica claro, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás. E as pessoas ficam pensando assim, mas será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Uma forte evidência de que você não blasfemou contra o Espírito Santo é quando você tem esse sentimento na sua mente, no seu coração. Porque se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, jamais você teria esse sentimento. Porque uma vez que a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ele é abandonado ao léu, ao seu próprio destino. Porque é a pessoa do Espírito Santo que nos sensibiliza. É a pessoa do Espírito Santo que convence-nos do nosso pecado, da nossa injustiça e também do juízo de Deus. E uma vez que a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, o Espírito Santo não produzirá arrependimento e nem tampouco esse sentimento na vida das pessoas. E existem muitos ensinadores irresponsáveis dizendo por aí que esse pecado para a morte, que no caso a Bíblia fala que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é adultério, é infidelidade conjugal, é abandonar certa denominação e assim por diante. São ensinadores irresponsáveis que têm feito uma espécie de lavagem cerebral na vida das pessoas e depois nós tentamos ensinar, pregar para essas pessoas para voltar-se para Deus, mas praticamente nós não conseguimos fazer isso por causa da lavagem cerebral que um monte de analfabeto em matéria de Bíblia e em matéria de língua portuguesa fez na cabeça de muitas pessoas. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é infidelidade conjugal, não é adultério, não é roubo, não é assassinato. Para tudo isso existe perdão. Não é desviar de uma certa denominação por aí que se julga exclusivista. Não. Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Espero que tenha sido útil. E se você gostou e acha que alguma pessoa precisa ouvir esse vídeo, compartilhe, indique para as pessoas ou pregue dessa maneira, porque o que nós apresentamos aqui foi Bíblia. Que Deus vos abençoe. Amém. Muito obrigado.